Muito boa noite para você. A gente fala ao vivo aqui do Estúdio da TV Jornal em mais uma edição do Ideias em Debate e num dia muito propício para falar de comportamento. Para isso, a gente trouxe aqui a especialista em comportamento, Karina Guise, que vai dividir o tempo aqui com a gente e o conhecimento dela também. Diz que é um dia propício porque, infelizmente, está todo mundo ainda um pouco chocado, né, com o que aconteceu lá em Campinas. A gente viu o noticiário ao longo do dia todo, foi aqui na nossa região, então a gente sente mais, né, tá perto da gente, onde um homem invadiu uma igreja e acabou matando 5 pessoas, porque ele também foi uma das vítimas, né? É uma situação lamentável que a gente assistiu chocado ao longo do dia todo e algumas informações ao longo do dia já foram divulgadas a respeito desse homem. E a respeito desse homem se sabe que ele sofria de depressão, que desde 2014 ele se trata disso, trabalhava como auxiliar de promotoria e a partir daí ele não conseguiu mais nem trabalhar. Que ele era um cara recluso, segundo o delegado que investiga o caso, que é um conhecido nosso aqui, que é o José Henrique Ventura, já foi delegado seccional aqui de Limeira. Ele disse que esse homem tem um perfil estranho. Ele tem 49 anos, é analista de sistemas e todo esse cenário, esse perfil cria aí o que poderia ter levado ele a cometer um ato tão absurdo desse. Estou falando tudo isso porque o tema inicial nosso aqui, eu convidei a Karina para vir aqui, para a gente falar sobre fechamento de ciclo, sobre essa época do ano, onde, disfarçada de alegria, de paz e a magia do Natal, a gente esquece da pressão enorme que essa época traz em cima das pessoas. E a gente é muito cedo para falar, né, o que poderia ter levado uma pessoa a fazer isso, Karina. Mas, de maneira geral, acho que todo mundo tenta descobrir o pano de fundo disso tudo. E a gente quer saber justamente isso, né? E a gente vai ao longo do programa falar sobre isso, de como fazer justamente essas transições, esses fechamentos. Evidente que uma pessoa que toma uma atitude extrema como essa, ela está no limite, né? E é aquela gota que cai no copo, que está cheio e transborda. Por que é tão difícil? Por que essa época mascara essa sensação também que vem toda essa pressão, né, de um ano inteiro, que muitas vezes a pessoa não realizou aquilo que queria, enfim. É uma época que vem com essa fantasia, né, de alegria e magia, mas ela esconde uma pressão extrema também. Uma super pressão, né, Gustavo? É uma época onde as pessoas param para olhar para a família, eu tenho que ter a casa perfeita para receber todo mundo, a família perfeita, eu tenho que estar com um relacionamento, porque a tia vai perguntar, cadê o namorado? Né? Eu vou precisar participar do amigo secreto, e aí aquela pessoa... Então, a todo momento, todo mundo pensa em como interagir e mostrar-se bem. Então, a família vem de longe, então ninguém sabe qual é a situação que eu estou passando. Então, a gente vive realmente uma realidade fake. E essa época do Natal fica muito mais, né? Ao mesmo tempo, existem as pessoas que não conquistaram nada durante o ano. E aí você vai comemorar o quê? Depois tem muita pressão financeira. Então, a gente é obrigado a presentear, né? Então, tem filhos, tem uma série de questões aí. E quando a gente não pode, é duro a gente ter prazer nisso, né? E aí a gente tenta também privar as crianças dessa realidade. Então, vamos viver a magia do Natal. Só que a gente esquece realmente o propósito, né? Independente da casa, o propósito tem que ser a união. Independente do que tem à mesa, que seja que você enxergue aquilo como uma fartura para o momento, né? Você tem que colocar valor nas pessoas, você entendeu? Fazer o momento ficar bom, independente de eu ter um peru, 25, e as pessoas esquecem um pouco esse conceito, sabe? E a pressão de que a gente sempre precisa mais, mais e mais e mais. Nesse caso específico, o que chama atenção é que era uma pessoa reclusa. Então, todo mundo... A gente sempre tem que ter um ponto de equilíbrio, tá? Tem pessoas que são introspectivas, que elas ficam mais quietas, mais reclusas, e é o jeito delas e está tudo bem. Sim. Né? Mas quando você conversa com elas, existe muita bondade, você percebe que não tem nenhuma disfuncionalidade. Agora, tem gente que não, né? Que, na verdade, a questão de ser recluso, de ser uma pessoa muito introspectiva, é porque não tem coragem de mostrar a verdadeira face. Acho que isso fica claro, né, Karina, quando a pessoa sofre uma mudança de comportamento. Então, se esse cara, por exemplo, não era assim e, de repente, ele se tornou assim, poderia ser um grande sinal de alerta ali, pelo menos para quem está em volta de uma pessoa como essa, né? Primeiro, é complicado a gente falar de diagnóstico, né? Sim, porque tudo claro. vira depressão. Sim. Porém, tem muitos casos que não são. São diagnosticados como depressão, mas a pessoa já tem algum desvio
de conduta, algum desvio até de caráter, e as pessoas não olham para isso com tanta honestidade. Então, tem as psicopatias, tem as sociopatias, que a gente precisa olhar. Então, a pessoa, ela interage com o meio dela normalmente, mas ela tem aquela crueldade e tem a capacidade de fazer isso no meio em que ela atua também. Sim. Então, cabe muito dos profissionais, né? Quem acompanhava. Algumas vezes a pessoa para de acompanhar, não tem acompanhamento nenhum, você não sabe se ela é medicada ou não é. Se ela se recusa a tomar medicação, dependendo da patologia, ela surta mesmo. Sim. Entendeu? Então, tem todo um estudo aí, né, Gustavo, que é complicado a gente falar sem conhecimento. Sim, não, hoje, assim, é totalmente especulação mesmo, né, juntando esse quebra-cabeça de informações que vão surgindo e a gente vai refletindo sobre o que aconteceu, né, acho que todo mundo fica chocado e, aliás, que época chocante nessas semanas, com notícias realmente de chocar todo mundo, né? Abuso sexual de um líder religioso, agora um caso como esse. Campinas, curiosamente, há 2 anos, também no final do ano, viu uma família inteira sendo dizimada por alguém que também estava sofrendo, né? E cometeu um ato extremo como esse. Só para a gente encerrar esse caso de hoje, a gente avançar no assunto, Karina, é interessante também observar que, pelo que se tem de informação até agora, se trata de uma situação premeditada, né? A casa dele, a residência dele é em Valinhos, ele foi até Campinas e, se você avaliar o que aconteceu, ele entrou na igreja, ele ficou um tempo por lá e depois abriu fogo contra as vítimas. Um relato de uma das pessoas que estavam lá, muito assustado e emocionado, né? Isso está sendo divulgado na imprensa a todo momento. Ela conta que ele chegou a conversar com ela e falou para ela ir para trás, senão ele ia atirar na cabeça dela. Ou seja, ele estava com raiva ali naquele momento, né? A partir do momento que a polícia chega e atira nele para tentar conter aquela situação, daí sim ele comete suicídio. Essa história, estar com a arma carregada, estar lá com 2 armas, mostra que esse sofrimento, né, produziu isso. Ele construiu uma ideia do que ele queria fazer. Ele foi lá sabendo o que ele queria fazer. E o que isso demonstra? É que, na verdade, assim, ó, cada um tem o seu limite, né, Gustavo? Então, tem gente que tem uma tolerância além, tem gente que tem meia, que o pessoal fala meio pavio curto. Sim. Na vida, a gente passa por algumas situações que podem ser somente um choque ou aquilo pode se tornar um trauma, tá? O choque, você imagina como se 2 carros batessem entre si. Chocou, mas o que acontece? Você vai lá, faz a funilaria e tá ótimo. O trauma é quando um dos carros, o cara vira e fala, olha, mas esse para-choque aqui não vai ficar igual ou não vai ficar bom. Aquilo ficou um trauma. Essa pessoa pode ser, estamos falando de campo das possibilidades aqui, que ela possa ter sofrido um trauma com alguém, né? Ou alguma coisa, a gente não sabe. Isso pode ser em N fatores, pode ser em relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser... Cada um tem o seu grau de tolerância. E aí não trabalhou esse trauma. Então você vem ruminando aquilo, né? Você vem, sabe? E aquilo vai se tornando uma bola cada vez maior de ódio. Então, não interessa quem seja você. Interessa que eu preciso arrumar um jeito de colocar para fora. E o ódio extremo, ele vem nada mais, nada menos do que o medo. Então, alguém fez alguma coisa para mim e doeu. E a minha forma de me defender das pessoas, porque elas são maldosas, porque conviver dói, porque tudo... Por isso a reclusão. E aí eu vou lá e tenho um ato como esse. Sim. Extremo. Né? Então, são algumas possibilidades. Mas a maioria das pessoas é exatamente isso. Então, alguém que é muito grosso, que é muito estúpido... Provavelmente essa pessoa não nasceu assim. Sim. Né? No decorrer das experiências dela, ela se tornou assim. E a agressividade vem exatamente do medo. Sim. E um ato premeditado como esse, o que chama a atenção também é o local, né? A gente não pode deixar de dizer isso, porque é um símbolo, né? Se cometer um ato como esse num ambiente religioso, né? Lógico que daí já é simbologia, mas ele procurou ir em direção ao altar, morreu em direção ao altar, e por que teria procurado então essa igreja para cometer? Porque uma igreja católica, enfim, tudo isso eu acho que os pais, a família vai dar mais informações, mas o que se passou na cabeça dele, o que realmente ele queria, só o tempo talvez explique. Né? E a gente estava falando, Karina, no começo, disse que o motivo de estar aqui é justamente a gente falar sobre encerramentos de ciclos e essa pressão desse momento. Acho que a gente pode começar a caminhar para o lado positivo, né? Querendo ou não, isso nos deixa muito para baixo e tristes, enfim, mas que o lado positivo disso é conseguir olhar com uma certa distância e aprender, né? Qualquer um, de alguma forma ou de outra, está sujeito a momentos de explosão, de descontrole, e
fugir disso, né? Tentar se manter distante de momentos assim, acho que é a meta, né, que deveria ser seguida. É que talvez ele tenha escolhido a igreja porque chegou um momento das duas, uma, né? Ou ele sabia muito bem, tinha muita consciência do que ele ia fazer, Sim. né? Ou ele contesta até Deus. Sim. Chega um momento na sua vida que você contesta até isso, porque cada um tem a sua crença. É uma mensagem, passa uma Exatamente. Mas eu acho que a reflexão que ficaria hoje é como é que está o seu limite, né? Como é que está a sua tolerância? Você já parou para olhar para você, para o seu grau, para os seus traumas, né? O quão estressado você está? Eu acho bacana algumas pessoas falarem assim, eu estou super bem. Aí você pergunta para ela assim, e você toma alguma medicação? Vem a super lista. O para dormir, o para acordar, né? O para ser magra, linda, maravilhosa. Isso acontece também com os homens. Então, isto não é saúde. Isto não é viver. Sim. Né? Estamos todos entorpecidos. Então, a pergunta é, olha para você e como é que está o seu limite? Como é que está a sua tolerância? Né? Se olhar com mais carinho, se acolher, parar com tanta competitividade. A gente precisa de tão pouco, Gustavo, para viver. Sim. Agora, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, Karina, mas queria só que você confirmasse se é por aí ou não. Estamos falando de pressão nessa época, né? Ainda assim, mesmo diante de tanta pressão, é uma época adequada para realmente fazer essas reavaliações, fazer esse balanço? É uma época boa para isso? Ou talvez compense deixar um pouquinho para depois ou ter feito isso antes? A época boa é a época que você se sente confortável, Gustavo. Eu acho que se você está tendo a oportunidade de fazer agora, faça. Porque eu falo que o melhor momento que a gente tem na vida é agora. Porque o ontem a gente não pode mexer, o amanhã não chegou ainda. Então, se você tiver a oportunidade e tiver esta vontade, faça. Muito bem. A gente vai para o intervalo, então, e na sequência a gente vai te falar, então, como fazer. A gente volta já, não saia daí. Super Cinema da TV Jornal Regional. Não imagina como eu estou feliz por finalmente conhecê-la. É uma honra, Sr. Disney. Walt, pode me chamar de Walt. O Sr. Disney era meu pai, não é mesmo, Dom? Exatamente, Walt. Vem cá, vem cá. Hoje, às 9 da noite, Walt, nos bastidores de Mary Poppins. Entregue-a para mim. Senhora Travers, confie a mim sua preciosa Mary Poppins. TV Jornal Regional. Os melhores filmes estão aqui. Quer estar bem informado? Acompanhar as notícias na hora em que elas acontecem e ainda concorrer às melhores promoções compartilhando nossos posts e matérias. Então siga nossa fanpage TV Jornal de Limeira. Só aqui você vai encontrar a realidade dos fatos com dados, conteúdos exclusivos. Vem com a gente e fique por dentro de tudo. TV Jornal Regional, sempre junto com você. Super Cinema da TV Jornal Regional. Talvez eu não tenha sido claro o suficiente. Entenda, alguém quer me matar. Eu sei que nem de longe eu sou a melhor das pessoas. E se existe um mundo depois deste, eu vou ser julgado assim como o senhor. Mas... Sábado, às 10h30 da noite, assassinato no Expresso do Oriente. TV Jornal Regional. Os melhores filmes estão aqui. De volta aí ao vivo com Ideias em Debate, hoje recebendo a especialista em comportamento, Karina Guise, e a gente está falando sobre essa época do ano, a pressão que ela exerce nas pessoas e também como uma boa oportunidade para se refazer, se reinventar, reavaliar aí tudo o que aconteceu ao longo desse ano. Tivemos 12 meses aí para fazer alguma coisa e se você fez alguma coisa, muito que bem, se não fez também, muito que bem, sempre é tempo. A gente falou no bloco anterior sobre essa ideia, né? Se é justamente esse
um momento de usar para reavaliar a vida, fazer alguma coisa. E você falou sobre o passado, que a gente não consegue fazer mais nada, que o presente, que é o que importa, é onde tudo deve acontecer mesmo, e o futuro, que é uma grande ilusão, né? Estava vendo uma pessoa falando esses dias exatamente sobre isso. O quanto é curioso, né? O ser humano inventa umas regras assim. Então a gente organizou, é muito bom que o calendário seja organizado para a gente, né, conseguir se planejar, enfim. Mas as pessoas ficam, não, ano que vem eu vou começar um curso. Sendo que a gente nunca pode contar com o ano que vem. Pode né? ser Assim, que o ano que vem não chegue, né? isso não é triste pensar, mas é realista e que seja uma forma para impulsionar as pessoas, né? Por que não começar um curso numa quinta-feira, no dia 20 de dezembro, por exemplo? É possível, Sim. né? Vai ser difícil encontrar porque os cursos estão parando, mas assim, é possível fazer alguma coisa, ver um vídeo novo, um filme novo, ler um livro, enfim. É possível se movimentar a qualquer dia, em qualquer hora, do jeito que você quiser. Isso é importante também, ter essa consciência, né, do uso do seu tempo, não ficar usando essa sensação de tempo passando, lá na frente eu faço, justamente para empurrar as coisas. E o que dá uma sensação de frustração é que a gente sempre coloca a nossa expectativa em algum evento. Sim. Então, é aquele baile, é aquele encontro, é o Natal, né? E aí? Como se fosse um portal que vai se abrir exatamente, e as coisas vão melhorar. Exatamente. Na verdade, aquilo que a gente acredita, que a nossa mente acredita, ela consolida. A nossa realidade é a gente quem cria, né? Aquilo que eu não vejo é aquilo que eu não acesso. Então, eu preciso começar a entender que, em primeiro lugar, nós somos finitos. Essa é uma realidade. Então, tem muita gente que fala, nossa, eu não estou preparada para a morte. Oi, mas é a única coisa que você tem certeza absoluta Sim. desde quando você nasce, concorda? Sim. Então, a gente precisa entender que somos finitos. E está tudo bem. Eu não preciso sair hoje gastando tudo que eu tenho. Não, está tudo bem. Eu preciso viver com mais qualidade, né? Sim. Entender o que é essa qualidade para mim. A segunda coisa é que nós somos seres humanos em constante transformação, desenvolvimento. Então, a Karina de 2 meses atrás não é mais a Karina de hoje. Porque por N motivos. Porque a gente aprende à medida em que a gente cresce, evolui, amadurece. E a gente aprende à medida em que a gente socializa. Que a gente está com um ambiente. Entendeu? Sim. Então, você muda a amizade, você conhece alguém, você vai para um treinamento novo, uma cidade nova. E você vai em constante mudança e evolução. A gente faz parte, Gustavo, da categoria de seres humanos. Como é que a gente aprende? Experienciando, experimentando. E a gente está numa época onde você tem que ser perfeita. Mas espera aí, se eu preciso experimentar, eu posso gostar ou não, eu posso acertar ou não. E está tudo bem. Tem que estar pronto sempre, né? Exatamente. E tem muitas vezes que eu deixo de fazer para não errar. Mas aí também eu não cresço, eu não aprendo, eu não chego em lugar nenhum. Né? Então, entender que somos finitos, entender que a gente tem que ter flexibilidade, entender que só erra quem faz e está tudo bem, o que eu tenho que aprender com isso, aprender a ressignificar, né? Melhorar os meus relacionamentos, melhorar a minha vida, a minha forma de pensar. Então, tudo isso sempre é tempo, desde que a pessoa tenha essa consciência. Você comentou comigo, né? A gente conversou antes um pouco, você falou assim, que existem algumas técnicas, né? Existe como trazer isso também. É lógico que essa ideia que a gente persegue de melhorar as coisas é muito bom, mas por essa vida até corrida que a gente leva e tudo mais, existem técnicas para fazer isso, né? Para tentar se organizar. Você me disse que são 5 passos, assim, que poderia ser o início, né? de alguma coisa. O que é indicado, por exemplo, Karina, pelo menos quem está vibrando nessa vibe, nessa onda de fazer alguma coisa agora? Vamos aproveitar, então, o final do ano, fazer como todo mundo, pelo menos, espera que aconteça, né? Uhum. Qual é o caminho, né? Por onde começa? Por onde eu começo a assumir o controle da minha vida? Uhum. Eu falo para todo mundo que não tem receita de bolo, né? Somos seres individuais e únicos, porém, existem alguns direcionamentos, algumas informações que nos ajudam a pensar, né? Que às vezes a gente precisa oxigenar. Sim. E a primeira delas é pensar que nós temos 5 principais áreas, né, Gustavo? Que é a área pessoal, a profissional, a área dos relacionamentos, da qualidade de vida e a financeira. Então, pega um papel e uma caneta e começa a pensar dentro dessas 5 categorias, né? O que você quer? O que é importante para você dentro dessas 5 categorias? Dentro do que é importante, o que você já tem e o que você gostaria de melhorar. E aí você vai fazendo um passo a passo. Nossa, Karina, mas precisa ser as 5? Não. Olha as 5. Escolha uma. Né? Atingir o objetivo dessa uma.
Ou você pensa, dessas 5, qual você acha que se você melhorasse e trouxesse mais resultado, automaticamente você melhoraria todas as outras? Entendeu? Então, de repente, você tem um problema, qual é a prioridade, uma dificuldade. por exemplo? Exatamente. Qual dessas áreas é a prioridade? E aí, lembrando que, independente de qual área você escolha, quem está no controle é você. Sim. Então, eu preciso olhar para mim. Então, é engraçado que, às vezes, você fala, nossa, profissionalmente, então, deixa eu ver o que minha mãe quer, o que meu pai... Não, é o que você quer, né? Primeiro o que você quer. Depois, nós vamos viabilizar as condições, nós vamos viabilizar... As pessoas deixam de produzir, Gustavo, ou de fazer alguma coisa, porque elas param quando elas pensam no como. Ela não tem um objetivo. Eu tenho uma casa, eu quero uma casa. Eu quero uma casa. Ok, então a primeira coisa, eu preciso decidir isso. A segunda coisa, eu vou trabalhar para que isso aconteça. Então, eu já faço assim, eu quero uma casa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. É muito difícil. Nossa, é complicado. Pronto, acabou. Você entendeu? Então, entender que a vida é processo, a vida é conquista. É que a gente está na era digital, então tudo é o touch. Então, eu estou lá, eu posso comprar o tênis que eu quero, eu posso fazer as coisas que eu quero. Porém, exatamente, aqui fora, né, na vida real, é processo. É um passo de cada vez, é um passo... Não significa que um passo de cada vez tenha que demorar. Não significa que isso é uma crença, que é difícil, que a gente tem que sofrer para conseguir as coisas. Não, claro que não. Sim. Você entendeu? Mas eu preciso me permitir primeiro, senão não acesso. Karina, você nos trouxe um tema que acho que é o do momento e a gente reflete muito sobre isso, ou muita gente não está nem pensando a respeito disso, e é muito importante. É impossível dissociar, hoje em dia, a nossa vida real com a vida que se pretende ou se mostra em rede social. Isso influencia para valer a vida das pessoas, né? Eu conheço gente que, fica mal num dia que o dia está discorrendo normal, ela acessa a rede social e ela está sendo jogada a se comparar o tempo inteiro com pessoas que vivem outras realidades, que têm outras estruturas e que provavelmente estão também produzindo uma ideia do que elas gostariam de ser. Sim. Né? Você está o tempo inteiro em contato com isso. Às vezes você sabe que é assim, né? Na rede social a pessoa está lá para mostrar só o que está funcionando legal mesmo, mas é inevitável você ficar mal com aquilo. De que maneira você acha possível, de forma prática, por exemplo, e principalmente nessa época onde vai ser cada Natal incrível que você vai ver por aí, tentar dissociar isso, né? Tentar viver o seu momento, talvez é olhar menos, talvez é procurar outras coisas para fazer nas redes sociais. Qual será o caminho para não ter essa interferência que mexe mesmo com o comportamento das pessoas? Eu acho que a comparação, quando a gente está no estado de ego, é muito complicado. Porque o que é o estado de ego? Eu me associo às coisas, né? Eu me projeto nas coisas. Então, no carro, na casa, no presente, Sim. Tem que ser tudo, porque aquilo é como se me representasse, né? Isso faz parte dos seres humanos, ok, mas se isso não está te fazendo bem, então olha com mais carinho para isso. Né? Então, se isso me faz mal, eu vou olhar menos, eu não vou olhar, não vou comparar, eu vou entender que cada um é um. E, em vez de eu ficar olhando o que a fulana está ganhando, o ciclano está ganhando, onde eles estão comendo, o que eles estão fazendo, eu preciso começar a fazer o seguinte: é importante para mim também comer nesse lugar? Por que eu não vou? Sim. Porque muitas vezes é só uma crença de que eu não posso. A hora que você chega lá, dá para pagar a conta, dá para ir. Né? Mas você você não tem o foco e a consciência, Gustavo, de pesquisar, de saber, de viabilizar aquilo que é importante para você. Se aquela pessoa está fazendo, já é demais para mim. Mas aí entra na crença, né? Eu atendo várias pessoas, pessoas que hoje são muito bem-sucedidas e que vêm de crenças, por exemplo, uma frase muito usada, quando era pequena, né? Porque a família tinha outra condição. E aí cresceu, teve ascensão, e aí a vozinha fica lá, ó, isso não é para o seu bico. Isso não é para o seu bico. Porque ouviu a infância inteira. Aí cresce, tem dinheiro, mas tudo que vai comprar, não vou comprar porque não é para o meu bico. Então, não consegue nem usufruir do que conquistou. Sim. Você entendeu? Então, a todo momento, a nossa mente mente. Então, para de olhar um pouquinho a rede social. Olha a sua volta. Quantas pessoas você interage? Não estou falando WhatsApp, eu não estou falando... Né, eu estou falando, está ali presente, trocando alguma coisa. Você conversa sobre pessoas ou sobre ideias? Porque tem diferença também, né? Então, ideias, lugares, A gente tem um conceito muito
ruim, Gustavo, de se sabotar, porque quando eu falo um defeito do outro, na verdade, eu estou simplesmente trazendo um conforto para mim. Significa que eu não preciso crescer, eu não preciso evoluir. Por que eu estou buscando? Porque olha o outro. E aí eu me mato no ninho, você entendeu? Eu não permito o meu crescimento. Né? Então, começa a olhar o melhor do outro. Porque quando você olha o melhor do outro, você acaba despertando o melhor em você também. Então, se olha com mais carinho, com mais honestidade emocional. Para de ficar com tanto foco, sabe? Gente, o que você pode fazer, amiga? Não dá para comer no bistrô? Tudo bem, vai tomar um sorvete em tal lugar? Tá ótimo também, entendeu? Sim. Quem faz o passeio ficar bom é você, né? Então, tudo bem, se eu não tenho essa realidade hoje, eu posso ser feliz com a realidade que eu tenho. Porque o dinheiro, Gustavo, ele só vai potencializar quem realmente eu sou. Sim. De fato, é um impulso mesmo. E chama a atenção justamente como a gente olha para o outro, na rede social ou na vida real, né? Normalmente, ou é difícil alguém que você genuinamente reconhece admirando outra pessoa. Normalmente ou eu fico mal porque eu não tenho o que a outra pessoa tem, ou eu questiono como aquela pessoa tem, né? Que é mais pro lance da inveja tirar mesmo, a né? Que é tipo assim, credibilidade. Exatamente. Não, mas ela tem, mas para ela é fácil, porque ela fez isso, isso e aquilo. E de todas as formas, você está trazendo coisa negativa para você, né, Karina? Isso não é bom em nenhum sentido. Ou ficar triste porque não tem, ou tentar desmerecer quem tem. Sim. É que, na verdade, assim, quando você faz esse movimento de desmerecer alguém, em primeiro lugar, como uma pessoa conseguiu ou deixou de conseguir, é problema dela, não é seu. Sim. Né? Então, quando você entra nessa sintonia, já significa que você não está administrando bem o seu tempo. Porque o tempo, Gustavo, é a coisa mais democrática que nós temos no mundo. Não interessa quem seja você, sua classe social, aonde você nasceu, você ganha 24 horas todos os dias. A diferença de uma pessoa que não tem sucesso para quem tem é a forma com que ela utiliza esse tempo. Então, quando eu passo a utilizar esse tempo, por exemplo, desse jeito, ou duvidando das pessoas, ou sendo maldosa, enfim, eu estou perdendo tempo. Porque o que isso vai voltar para mim? Entendeu? Sim. Todo ato que eu faço é como se fosse um bumerangue. Eu lanço, isso automaticamente vai voltar para mim. Ao passo de que se eu parar de prestar atenção na pessoa, eu começar a prestar atenção em mim, e parar de prestar atenção no que falta, e começar a olhar para o que tem, né? Pronto, aí eu começo a investir meu tempo. Eu falei, curiosamente, a gente estava falando da lista, lá das áreas que você pode avaliar, e a gente tem a tendência de avaliar sempre negativamente, né? A gente se sabota mesmo, né? E é interessante como você pode, nesse exercício, não é impossível, mas eu acho dificílimo que nada tenha acontecido de positivo na vida de alguém num período relativamente grande de tempo, que são esses 12 meses, que é o ano. Algo aconteceu, se você não tem algo, você aprendeu, algo você construiu, algo, né? Ou nem que seja você se livrou de alguma coisa negativa, enfim, algo aconteceu. E a gente tem essa dificuldade, né, de olhar para o que é bom. A gente sempre vê, mas eu não tenho isso ainda, mas está faltando isso, mas está faltando isso. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque, na verdade, a gente vem de uma cultura educativa onde os pais só olhavam para você para te corrigir. Ninguém te olhava antigamente para te enaltecer ou, sabe, agradecer um comportamento ou aquilo que eu mais alimento, mais cresce. Então, quando eu olho para uma criança e eu falo, olha, tá bom, mas você podia melhorar, né? Ou eu falo, nossa, como você é bravo, olha como você é isso. Então, os pais entendem isso, pelo menos vários vão justificar, que é uma maneira de incentivar a criança a crescer, a ser melhor. Não é bem assim. Não, porque, na verdade, ela já está crescendo dizendo o seguinte, eu não sou bom o suficiente. Tudo que eu faço não está bom, né? Não tem limite. Então, ela vai buscar sempre um perfeccionismo. Por quê? Quais são as duas principais pessoas que a gente tenta... agradar a vida inteira, exatamente, né? Porque a gente precisa do reconhecimento, é o pai e a mãe. Então, qual é na educação, na inovação na educação, eu começo a olhar para o teu comportamento positivo. Você entendeu? Então, a criança teve 10 notas azuis, mas ela teve uma vermelha. O que o pai faz? Tira tudo por causa de uma vermelha. Sim. Não, eu vou olhar para essa criança e vou falar, olha, mas quem teve 10 azuis vai conseguir essa vermelha. Como é que eu posso te ajudar? Né? A subir, a melhorar essa nota. Então, assim, você passa a olhar muito mais para o fator positivo do que o negativo. Vou dar um exemplo prático. Eu passei por esse episódio com a minha filha.
Um dia, ela dormiu pouco e ela acordou e veio brigar comigo e respondeu para mim. Eu falei, viu, o que é esse comportamento? Melhora esse comportamento, você tem um aniversário hoje. E ela continuou bravíssima, né? E fez de novo. E aí eu falei para ela, você não vai no aniversário. Levei ela na escola e eu fiquei o dia inteiro, Gustavo, fazendo exatamente esse movimento. Mas espera aí. Ela é uma criança extremamente educada, as notas dela são excepcionais, ela tem um excelente comportamento na escola, ela sempre colabora. Eu vou tirar isso dela que é importante, não vai voltar por conta de um comportamento que eu entendo que ela estava cansada, que foi além do que ela podia. Pensei, falei, não, vou fazer o contrário. Eu cheguei na porta da escola e falei para ela. Ela estava chorando já, porque ela sabia que ela não ia no aniversário. Falei, filha, vem aqui. Abaixei, olhei para ela, olho no olho, falei, olha, mamãe refletiu bem. Eu parei para pensar no quanto eu escuto as coisas positivas na reunião, o quanto você tem nota boa, né? O quanto você é uma menina extraordinária e tal, e eu resolvi deixar você por conta disso. Você errou sim, estou muito chateada com você por conta de hoje, mas todos os outros fatores faz com que eu deixe você ir hoje. Tudo bem, ela foi, Gustavo, ela chorou, me abraçou, ficou emocionadíssima. Depois disso veio uma medalha de prata na escola, veio o elogio da professora que ela melhorou muito o comportamento, porque o que ela associou? Tudo bem eu errar uma vez, mas se eu acertar várias vezes, quando eu errar, é mais fácil para mim. Exatamente, é mais fácil para mim. Né? Então, é um movimento fácil? Não, mas é um movimento que a gente tem que aprender a fazer. E isso a gente tem que fazer com a gente mesmo. Eu errei, tudo bem, mas espera aí, quantos movimentos eu fiz que foram positivos? Sim. Então, a gente fica numa cobrança, numa autocobrança elevada, e a gente nunca alcança a expectativa que a gente tem em relação a gente mesma. Então, eu melhorei muita coisa. Ai, mas tá vendo? Mas bem na silhueta eu não emagreci. Gente, mas espera aí, é só um ponto, tudo bem. Então, o próximo foco que seja esse, né? Mas você tem que se tratar com carinho, com amor, com respeito. E com admiração também, alimentando o seu melhor lado. Muito bem, a gente dá mais dicas de como você chega aí no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já com mais ideias em debate. Super Cinema da TV Jornal Regional. Não, esse vaso é lindo, é bonito. Aquela urna guarda as cinzas da mãe do Jack. Ah, me desculpa. Desculpa mesmo, Tudo bem, você não sabia. É a minha vovó. Gostamos de pensar que ela nos observa comer. Eu te amo, mãe. Sinto saudade. Sinto muita saudade. Kevin, seu ex-namorado? Obrigada, pai. O Kevin já foi noivo da Pam. Domingo, às 8 da noite, entrando numa fria. Furuca, não faça isso! Meu Deus! TV Jornal Regional. Os melhores filmes estão aqui. Linda Carter, em Mulher Maravilha. Segure-se, Tommy, segure-se! Quintas, 11h15 da manhã. Esse seu laço é mágico mesmo? Tem um certo poder mágico. TV Jornal Regional, a melhor programação você só encontra aqui. Super Cinema Especial de Natal. Olha só o que você fez. Tão bonito e simples. Oh, eu adorei. Terça, dia 25 de dezembro, às 8 da noite. Aconteceu de novo no Natal do Mickey. Exatamente perfeito. Está quase. Agora está perfeito. Super Cinema Especial de Natal é aqui na TV Jornal Regional. De volta aí ao vivo com Ideias em Debate, hoje trazendo a especialista em comportamento, Karina Guise.
E como a gente não sabe se comportar mesmo, ela é cada vez mais essencial na nossa vida, né? A gente está falando, Karina, ao longo do programa todo, né? Justamente sobre ciclos e sobre mudanças e sobre como você pode ser capaz de se avaliar positivamente, o quanto isso é importante para nos impulsionar, né, para frente. Falamos também dessa época que é danada, né? Ela é ótima, ela é alegre, feliz, pelo menos pretende que seja assim, mas ao mesmo tempo vem toda uma carga de cobrança, porque nem todo mundo está feliz e tudo bem não estar feliz às vezes. Agora, falamos também daquela lista, né, das 5 áreas aí que você pode avaliar na sua vida. A gente falou algumas coisas a respeito de como fazer isso. Queria avançar nesse sentido, né, na parte prática mesmo. Já falamos que uma parte importante desse processo é justamente saber reconhecer o que aconteceu de positivo e o quanto isso é bom para que esse movimento, né, que essa roda gire mesmo. O que mais? Porque é importante também, eu acredito, um nível de cobrança. Não é que é bom saber que está tudo bem, mas nem sempre está tudo bem. E é bom também ter autocrítica. É medir essa autocrítica que é o complicado, né? A gente sempre destempera um pouco aí. É importante, de fato, ou não, ter essa autocrítica constante? Então, autocrítica, eu acho que é muito pesado, né? Eu gosto bastante da palavra monitoramento. Eu tenho que me monitorar, né? A grande dificuldade que a gente tem hoje em vários setores, Gustavo, é que a gente não mensura resultado. Isso acontece também com a gente na nossa vida pessoal. Né? Algumas vezes a gente mensura profissionalmente, mas pessoalmente não. Então, como é que você mensura o seu resultado? Né? Quanto dinheiro você ganhou, quanto dinheiro você gastou, o que você investiu. Então, existe também uma dificuldade em saber lidar com dinheiro, o que é gasto e o que é investimento. Você entendeu? Então, a visão amadurecida em relação a isso também traz uma satisfação muito grande. A forma com que eu lido no meu dia a dia. Então, assim, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Aí, como é que você monitora? Como é que você sabe se você conseguiu conquistar alguma coisa ou não? Então, monitorar mesmo, né? Listinha de começo de ano, todo mundo faz. Tá bom, mas você olha para ela daqui a um mês? Você olha daqui 2 meses? Como é que ela tá? O que eu consegui avançar? Traça uma meta, né, para que aquilo se realize. Exatamente. E aí não é, mas olha, eu não consegui fazer isso, tá vendo? Eu não dou conta, tá vendo? Para com a reclamação. Porque reclamar, né, significa o quê? Eu estou reclamando. Então, tudo aquilo que eu falo é aquilo que vai vir para mim, né? Então, quando a pessoa reclama que ela vai no banco, vou chegar lá, vai estar lotado. Sim. Está lotado. Não falei, né? Então, aquela questão de ser muito negativa. Então, a autocrítica é uma coisa muito pesada que, de repente, você está sendo muito negativa até com você. É curioso isso, né? A pessoa vai no banco. Daí é uma chateação, porque normalmente ela está indo lá para pagar a conta. Só que ela esquece que ela está pagando a conta de uma coisa que trouxe, teoricamente, uma situação positiva para ela. E que foi uma escolha. Sim, né? com Foi uma certeza. escolha. Ela não está indo no banco com uma arma na cabeça e alguém está falando, né? Então, enfim, geralmente está faltando dinheiro porque está pagando um carro que poderia ter uma vida muito melhor se não tivesse se projetando nesse carro. Sim. Entendeu? Então, é todo um contexto. Será que realmente a vida que você tem hoje, você realmente precisa dela? Ela é importante para você? O que você pode melhorar para se sentir bem? Porque eu acho que de todas as coisas, o bem-estar é a melhor. Né? Mas o bem-estar ele só vem quando você está alinhado com seus valores, com aquilo que realmente importa para você na sua vida. Então, eu posso andar com um carro velho, mas as minhas filhas estão na escola que eu quero. Eu moro numa casa que para mim está excelente. Então, assim, é critério, né? Então, tem gente que não, que tem um super carrão e a hora que chega mora em outro lugar que não corresponde. Então, o que é? E não tem certo e não tem errado, entendeu, Gustavo? Tudo bem se aquilo faz a pessoa feliz. Se aquilo faz bem para você, sim. Exatamente. Né? É que a gente sempre tem que mostrar para o outro. Sim. É aí que essa conta não fecha, exatamente. Exatamente. Né? Muita gente tem interpretado aí personagens para agradar outras pessoas e ela nunca vai ficar feliz porque ela está vendo uma vida que não é a que ela gostaria de fato. Porque fica vazio, né? Sempre falta alguma coisa para preencher. Então, a gente vê a questão do suicídio, a questão de uma série de coisas. Aí você fala assim, nossa, mas a pessoa tinha tudo. Então,
Tinha tudo, mas estava vazia ainda. Aliás, chama muita atenção, preenchido. né, quando acontece, né, com alguém que é, pelo menos, considerado muito bem de vida, bem estruturado, enfim, se acontece algo errado, todo mundo já tende a observar aquilo, mas está vendo, né? Isso não significa nada, porque a gente não sabe, de fato, qual é o sofrimento daquela pessoa, o que ela está passando e o que levou ela até esse ponto. Essa ilusão de ter e acontecer e fazer as coisas, ou a imagem que se passa para os outros, é, de fato, uma ilusão, né? No final das contas, está todo mundo meio mal. Não, às vezes não. É aí que tá. Às vezes não. O Cortella fala uma coisa que eu achei bem interessante. Ele fala isso, você só é fã de alguém se você não convive muito com ela. Sim. Porque a partir do momento que tem muita proximidade, você começa a enxergar que aquela pessoa tem defeito também, né? E aí que tá tudo bem, que faz parte. Você ter um defeito não desabona todas as suas qualidades. Entendeu? A gente precisa começar a se olhar mais, Gustavo, como humanos mesmo, né? Como falíveis, como finitos, você entendeu? Por isso que tem que ter a flexibilidade. E isso é libertador. Quando eu consigo fazer esse movimento, onde eu saio do julgamento, eu paro de julgar as pessoas, né? A todo momento que a gente faz esse movimento. E a crença financeira é uma coisa enraizada na gente. Então, a gente acha que todo problema ele é proveniente de dinheiro, ou pelo excesso ou pela falta. E, na verdade, não é. Né? Se você souber lidar com isso, não é. É algo além do dinheiro, que a gente pegou dinheiro de bode expiatório. Sim, né? Porque daí justifica de maneira prática ali, né? É porque tem ou é porque não tem, mas realmente avaliar aí, né, a questão real é muito complicado nesse sentido. As pessoas tendem a não querer olhar o que de fato está acontecendo, né? Elas querem justificar. É porque olhar para o outro me dá aqueles 5 minutinhos de prazer, né? Olhar para mim dói. Então, eu vou olhando para o outro, para o outro, para o outro. Só que a vida do outro é problema do outro. Eu não mudo o outro, né? Não adianta eu ter fome e o outro comer um prato de comida para mim. Então, quando eu consigo fazer esse movimento, aí eu consigo efetivamente tomar o controle da minha vida e fazer os meus objetivos, cumprir as minhas metas, né? Para alcançar os meus objetivos. Entendeu? É essa a diferença. Né? E que a sua competição seja com você mesmo, Exatamente. né? E as suas metas não sempre mirando o outro e de como o outro conseguiu aquilo que tem. Agora, Karina, esse processo também demanda aí um exercício, um esforço, né, real. Como você disse, olhar para a gente mesmo sempre dá aquela doidinha, né? Porque você, no final das contas, acaba sempre entendendo que depende de você. Sim. E é difícil assumir essa responsabilidade. Autorresponsabilidade. E daí? De que maneira você chega lá? Você fala, não, é comigo, então vamos lá, vamos fazer acontecer. Eu falo que hoje a gente tem muita informação que a gente pode usar na internet, né? Vídeos que fazem a gente mudar a nossa mentalidade, a forma com que a gente pensa, a gente começa a aprender. Mas o conhecimento, ele precisa se tornar sabedoria. Como? Então, eu entendi tudo isso, aí eu vou o quê? Praticar. A gente aprende de duas formas, ou por repetição ou forte impacto emocional. Né? Então, se você precisa da repetição, ok, vai lá, começa a colocar essas coisas, essa nova forma de pensar na sua vida. Né? Porque a gente nasce bom, mas a gente não nasce pronto. Sim. A gente precisa... Essa é uma forma. A segunda forma, não conseguiu? Peça ajuda. Vai procurar um profissional, vai procurar alguém que vai te ajudar a organizar suas ideias, o seu pensamento. Porque, às vezes, Gustavo, a gente está tão focado em alguma coisa que a gente acha que aquilo é o problema, que quando você vai numa profissional, numa especialista, ela consegue entender que aquilo não é o problema. É que, para você não olhar para o problema real, você está colocando aquilo como né, a sua principal foco, dificuldade. Sim. Exato. E aí, por isso que você não consegue transcender, ir além. Você entendeu? Florescer na vida, que é o que a gente fala, né? Dentro da cultura do florescimento. Então, se não consegue sozinha, vai buscar um profissional que vai te ajudar a organizar. E está tudo bem. Né? Todo mundo fala, imagina, mas eu não sou louco, mas eu não preciso. Isso não tem nada a ver. Tem a ver que nós temos inteligências múltiplas. E, muitas vezes, nós temos excesso de capacidade. Então, o que acontece se você pegar uma Ferrari e der para um bebê dirigir? Nada. Né? Então, o que eu preciso? Imagina que quem está dirigindo a Ferrari é o nosso cérebro, a nossa forma de pensar. Né? Nosso modelo de mundo, a forma com que a gente enxerga o mundo. Então, o que eu preciso fazer? Amadurecer a forma com que eu enxergo o meu mundo. Então, como é que eu vou fazer isso? Indo atrás de um profissional que possa me ajudar a fazer esse movimento, caso eu não consiga fazer sozinho. Muito bem. A gente volta daqui a pouco em 10 Debate para o último bloco aqui de entrevista com a especialista em comportamento, Karina Guise. Não saia daí, a gente volta já.
Super Cinema Especial de Natal. Quarta, dia 19 de dezembro, às 8 da noite. Expresso Polar. Quinta, dia 20 de dezembro, às 8h30 da noite. Aconteceu no Natal do Mickey. Sexta, dia 21 de dezembro, às 8 da noite. Milagre da Rua 34. Feliz Natal. Feliz Natal pro senhor. Super Cinema Especial de Natal é aqui na TV Jornal Regional. Muito bem, Winch. Vamos a um trabalho básico de detetive. Vai ser interessante. Você conclui o quê? O chefe foi sequestrado. Posso perguntar qual foi o item que o fez chegar a essa conclusão? Este inocente pedaço de papel. Por quê, Max? O que é? Um pedido de resgate. Tom Adams é Maxwell Smart, Agente 86. Em 4 exibições semanais. Segunda, às 10 da manhã. Quarta, às 5 da tarde. Sábado, às 5 da tarde. E domingo, às 6h30 da tarde. TV Jornal Regional. Sempre junto com você. Tem novos filmes e grandes emoções chegando no Super Cinema da TV Jornal. Troia. O Franco Atirador. Gladiador. Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Forrest Gump, o contador de histórias. Eu pensava muito na minha mãe, no Bubba e no Tenente Dan. Eliza, come on. A Forma da Água. TV Jornal Regional, sempre junto com você. De volta aí ao vivo para o último bloco do Ideias em Debate. E a gente vai aproveitar justamente esse último bloco, esse último tempo que a gente tem, para te ensinar, se é que existe uma maneira, de como você vai se comportar na ceia de Natal, ok? É um momento delicado da família brasileira, a gente quer te ajudar. Karina, é complicado porque, assim, muita coisa acontece ao longo do ano, as famílias têm configurações diferentes, muitas vezes elas convivem, muitas vezes essa vai ser a única oportunidade ali, de juntar todo mundo, né, e fazer acontecer. E daí rola de tudo, né? Rola a competição entre as famílias, rola o espírito realmente de estar junto e rola também todos os traumas que vieram acumulados aí ao longo do ano, ao longo de uma vida inteira, né, de relação. É difícil se relacionar com as pessoas, pode ser fácil e é justamente por isso que a gente quer entrar nesse tema aqui para encerrar o programa. De que maneira transformar essa experiência, né, de união, que é o sentido de tudo isso, ser positivo. Por onde começamos, já que lidar com gente é dificinho, né? Vamos lá. Não é o que faz valer a pena, né? Sim, mas é muito legal. A pena. A primeira coisa, a gente precisa se desarmar, né? Porque vai todo mundo armado. Vai todo mundo esperando, né? Ai, quer ver que daqui a pouco ela vai falar. E eu já pensei na resposta que eu vou dar. E aí já... Sim. Pronto. Já vira... já vira aquela... exatamente isso. Se prepara para o melhor, sabe? Ai, mas ela vai falar. Tudo bem, entenda. Pro outro, eu dou o direito dele falar o que ele quiser. Problema dele. Como eu vou responder pro outro, é problema meu. E algumas vezes, quando tem alguma pergunta inconveniente, eu me dou o direito de não responder. E tá tudo bem. E aí, quando eu não respondo, faço cara de paisagem, falo, dá só um minutinho para mim. Pronto, saí de perto, acabou a história. Não tem mais, sabe? E entenda que aí eu vou me conectando com coisas melhores, com coisas boas. Né? Porque o outro também só faz determinada pergunta para mim porque ele se sentiu confortável. Sim. Né? Então, de alguma forma, eu dei essa brecha. Então, evita isso.
Porque cada briga, cada discussão, a cada sentimento de raiva, bioquimicamente, é no teu corpo, não é no outro. Sim. Então, quando eu sinto raiva e quero que o outro morra, mas quem está tomando veneno sou eu. Sim. Então, eu preciso entender e digerir isso e amadurecer para relacionamento. Entender que isso está além, sabe, da mesquinhez, além de... Vamos viver um dia de paz, de alegria. Se permitir isso, sabe, Gustavo? Dar um abraço sincero em alguém. Ai, mas essa pessoa não merece. O problema é dela, eu posso. Sabe, eu posso distribuir bons sentimentos, amor, né? Então, começar a olhar exatamente para esse lado e agradecer. Porque pensa que você podia não estar lá, pensa que alguém podia não estar lá, né? Pensa que vocês podiam estar numa situação onde ninguém conseguisse se unir, onde ninguém... Então, começa a olhar para o que tem e não mais para o que falta. E a técnica da gratidão, ela ajuda bastante a melhorar, a ir para um outro patamar, entendeu, Gustavo? Encontra aí 5 coisinhas no seu dia a dia que você possa agradecer. Sim. E nesse caso, onde vai estar todo mundo lá, né? Muita energia envolvida naquilo. E é curioso também quanto essa pode se tornar uma experiência positiva. Sim. E isso, né? Eu estou falando de uma galera reunida, mas pode ser a galera, você e a sua família fazendo alguma coisa. Ou não fazendo nada e só estando junto, né? Sim, isso também sim. é muito importante, numa boa conversa, estar com alguém. É sempre positivo fazer essa troca, né, Karina? Agradecendo, né, a companhia durante o ano, sabe? Faça uma reflexão no que cada pessoa proporcionou para você de positivo durante o ano. Então, alguém que, de repente, um dia você ia ficar sem almoçar, te trouxe uma marmita, alguém que cozinha para você, que lava e passa, alguém que te dá uma carona, alguém que te ligou no seu aniversário. Então, você começa a conectar com coisas que são boas, né? Porque a gente tem essa dificuldade. O nosso cérebro é programado para a gente sobreviver, Gustavo. Então, a todo momento, eu fico pensando em todos os atos que doeram, porque eu preciso sobreviver. Então, eu preciso fazer essa mudança, né? Porque a felicidade, o comportamento tranquilo, de relacionamento positivo, ele é aprendido, né? Então, eu preciso começar a olhar para as coisas boas mesmo. Isso é um processo. Sim. E é curioso também saber que a gente e as pessoas... A gente está em constante mudança, né? Sim. Muita gente também gosta de colocar as pessoas em caixas, acreditar que a pessoa vai ser sempre daquele jeito, e daí se surpreende se algo sai fora daquilo que você acreditou, mas ela é um outro ser, vivendo num planeta que é só dela, e da leitura de mundo que ela tem. Sim. E equilibrar tudo isso que é a grande questão, né? Você também saber existir nesse mundo, se melhorando cada vez mais, interferindo cada vez menos nesse mundo de outras pessoas. É que quando... dói, Gustavo, não está no outro, está em mim. Quando o outro fala alguma coisa que me incomoda, o problema não está no outro, está em mim. Então, eu preciso olhar para mim com honestidade emocional e perguntar por que doeu? Por que incomodou? Sim. Esse processo, às vezes, é doído mesmo, né? Mas, a partir daí, pode gerar uma coisa muito positiva, né? Pode que é não. você mudando. Exatamente, gera, né? E aí você cura em você a ferida e aí qualquer pessoa que encosta lá não dói mais. Entendeu? Então, pode falar o que for que tá tudo bem. E isso muda a pessoa totalmente, né, Karina? É impressionante como você tá ao lado de pessoas que realmente puxam essa energia negativa, que tem essa questão mais pesada. É totalmente diferente quando você sempre tem, né, um amigo no grupo, alguém conhecido que tem essa energia, né, que contagia mesmo, que entra num lugar, pode estar acontecendo tudo errado, ela é capaz de mudar a energia daquele ambiente, enfim. Tem gente que vai criticar isso também, mas enfim, acontece. Mas assim, é impossível você não reconhecer que está do lado de alguém que está tentando ir para frente, tentando fazer uma coisa boa acontecer. Realmente é diferente, muda as coisas. Nós temos dentro da gente o lado positivo e o negativo. O que a gente tem dentro da célula, Gustavo, é energia. Então, a todo momento que nós trocamos aqui, é energia. Quando eu tenho uma energia negativa elevada, quem vai chegar para mim? Geralmente, quem também tem. E aí, o que acontece da ressonância, isso se potencializa, tá? Sim. Aí que saem as brigas e tudo mais. Quando eu tenho uma energia negativa sanada, quando eu entendo das minhas dificuldades, quando eu entendo dos meus limites, quando eu entendo ressignificar, quando eu entendo resolver os meus traumas, os meus conflitos, a outra pessoa pode chegar com uma energia negativa, ela não ressoa. Você entendeu? A minha está muito baixa. Então, a minha energia positiva, ela sobressai. Então, dar atrito é muito difícil. Alguém pode chegar e se posicionar e falar alguma coisa para mim provocar, e eu simplesmente falo, talvez você tenha razão, mesmo não concordando, só para não dar briga.
porque eu sei que aquilo não vai Concordo, levar em nada. É isso mesmo, Eu paciência. falo, algumas vezes, Gustavo, como especialista comportamental, eu falo exatamente isso. Eu concordo, porque discordar vai dar trabalho. Até eu explicar a teoria, concorda. Ok. Tem uma amiga, a gente conversa muito sobre isso, a gente brincou muito sobre isso, que é aquilo que você já comentou aqui, a cara de paisagem. Muitas vezes, você até discorda de fato, mas você fazendo a sua carinha lá, como, né? Às vezes faz de tonto um pouquinho, né? Não tô entendendo direito, não sei o quê. É a melhor saída para evitar que algo ruim te atinja de alguma forma. É que, na verdade, assim, ó... E não é ser alienado, né, Karina? Não. Mas é escolher realmente, eu não tô bem vale para entrar numa dividida dessa. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, geralmente, você briga porque você quer provar o seu ponto de vista que ele está certo. Então, você imagina eu, né? Uma mulher independente e o que quer que seja, que as pessoas gostam de rotular e eu não uso muito esses termos. Mas quando eu chego num ambiente machista, então tem uma conversa. Você acha? O homem foi embora, a mulher mandou o homem embora. Tá, mas o que esse homem fazia para ela? Não, ele pagava a conta. E aí... Eu falei, mas peraí, precisa enxergar direito, porque se a gente sempre escutar a história do lado da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau sempre vai ser o ruim, certo? Então, precisa ver os dois lados. Aí a pessoa virou, apontou para mim e falou, você está errada. Eu falei, ok, talvez você tenha razão. Eu falei, eu vou entrar nessa discussão. Não, tudo bem, sabe? Não vai mudar, a pessoa não vai mudar, está alcoolizada, né? Você percebe que ali feriu o breu dele, não o meu. Então, tudo bem, ok, deixa lá. Alegria, paz para você, né? Vida que segue. Para a gente encerrar, Karina, qual seria, acho que isso muda de ano para ano, mas de certa forma é mais ou menos sempre a mesma coisa que se deseja, que se quer. Qual é a grande orientação e o que dá para fazer agora, né? Se algo não está bem, o que dá para fazer agora? A primeira coisa é pensar o quanto essas pessoas são importantes para você. Você entendeu? A gente tem que ter foco, nem sempre a gente tem que ter orgulho, viu, Gustavo? Sim. Então, é mais ou menos isso. O quanto é importante, sabe? É saber pedir perdão, é saber perdoar, é saber que está tudo bem. É saber que eu posso não errar, mas eu estou prezando pelo bem-estar geral da família. Eu posso não estar errado, mas eu estou prezando pelo bem-estar. E aí eu começo a medir que, ok, tudo bem, vamos relevar, sabe? Porque eu acho que o que vai prevalecer em 2019, se a gente quiser ter sucesso em qualquer dessas 5 áreas, é a convivência, é o conviver, é o se relacionar. São as relações interpessoais, né? A parceria. E aí, como é que a gente faz se a gente não consegue se relacionar? Muito bem. Para você, exclusivamente, eu estou condicionado a falar obrigado, não vou falar mais, é gratidão. Tá? Gratidão imensa. Mas mesmo, de verdade, é muito bom dividir uma boa conversa com as pessoas e muitas vezes a gente não sabe disso, ou não tem essa consciência, mas é alguém que estava precisando, nesse momento, ouvir alguma coisa do que a gente disse aqui. Isso é muito positivo, então gratidão mesmo por ter aceitado o convite e estar aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade, Gustavo. Muito bem. Assim a gente encerra o Ideias de Debate de hoje, mas na sequência você fica com um super filme na sessão Super Cinema aqui da TV Jornal. Tem Walt nos bastidores de Mary Poppins. Para você que acompanhou a história original, né, vai se deliciar aí com esse filme que é muito bom e conta de fato aí como esse filme foi construído e um homem, né, genial que é o Walt Disney. Então você vai curtir bastante esse filme. Fique agora com a sessão Super Cinema e você já sabe, sempre ao vivo e às terças-feiras tem Ideias em Debate aqui na TV Jornal e eu já te espero para a próxima terça-feira ao vivo a partir das 8 horas da noite. Muito obrigado pela sua audiência, gratidão. A gente volta na semana que vem. Até lá.